História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 13 de novembro de 1093, morre, no castelo de Alnwick, Nortúmbria, Malcolm III Camor, meu 31º, 32º e 34º avô, rei da Escócia, trisavô dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e João, sem terra, e pentavo de Dom Afonso III, rei de Portugal. Malcolm III, rei da Escócia, nasceu em 1030, e morreu no castelo de Alnwick, Nortúmbria, no dia 13 de novembro de 1093. Era filho de Duncan I, rei da Escócia, e de Sibila Fitzstewart, rainha da Escócia, neto paterno de Crinan, senhor de Atholl e de Betop da Escócia. Malcolm III foi rei dos escoceses. Era filho de Duncan I, assassinado por Macbeth da Escócia, personagem homónima da grande obra de William Shakespeare, e com ele subiu outra vez ao trono da casa de Moray ou de Atholl. Conhecido por Camor, deu início ao governo da Casa de Camor, que duraria 2 séculos. Em gaélico, dizia-se Kenmor, Queimor, que significava tanto grande cabeça quanto grande chefe. Malcolm III foi sepultado na abadia de Dunfermline, com a segunda esposa. Biografia. Criança quando o pai foi assassinado por Macbeth, Malcolm passou a sua infância na Nortúmbria refugiado com o tio, o Conde Siward, que o acolheu em 1054, na Cúmbria e em Lothian, tendo então adotado costumes anglo-saxões. Permaneceu 15 anos na corte saxónica, durante o reinado de Eduardo, o Confessor. Até 1058 pode observar o estilo de governo dos reis, e como Eduardo era altamente impopular, com os aristocratas saxões, pode compreender também os seus problemas. Por vingança, destruiu o castelo de Inverness e construiu outro perto, na colina de Ill. Invadiu a Inglaterra 5 vezes entre 1061 e 1093. Malcolm no trono escocês. Voltou à Escócia para recuperar o trono do pai, para impor a sua autoridade sobre os escoceses e ameaçar mesmo o vizinho que o abrigara. No ano 1054, aos 23 anos, farto de se esconder de Macbeth, juntou um exército e derrotou 2 vezes Macbeth. Na segunda vez em Llanfanan, em 1057, onde o matou, juntamente com o seu filho, deixando assim o trono vago. Malcolm foi coroado rei a 25 de abril de 1058. Estava ainda no trono há pouco tempo, quando enviou tropas contra as aldeias inglesas na Nortúmbria. O ato foi um choque e um golpe para a Inglaterra, sobretudo porque o rei Eduardo o tinha ajudado a conseguir o trono. Mas o objetivo de Malcolm, a sua ambição pessoal, era conquistar o norte da Inglaterra. Os seus ataques iniciais tiveram sucesso mas, apesar das tentativas, a Inglaterra manteve o controle do norte. 7 anos mais tarde, outros acontecimentos no norte causaram a queda do rei inglês. Haroldo, Mano Cinzento, o rei da Noruega, tentou tomar a Nortúmbria e Malcolm decidiu auxiliá-lo, parcialmente porque a sua primeira esposa era parente do rei e parcialmente porque desejava uma parte da Nortúmbria. Eduardo morrera no final do ano 1065 e Haroldo tomara o trono, para a fúria de Guilherme, duque da Normandia, que se dizia herdeiro de Eduardo. Em 1069, Malcolm III casou com Margarida Ateling, Santa Margarida da Escócia, minha 31ª, 32ª e 34ª avó, em Dunfermline. Nesse ano invadiu a Inglaterra, para ajudar o cunhado a obter o trono inglês, mas principalmente porque desejava aumentar os seus próprios domínios, e pelo casamento, tinha também direitos ao trono, pois Edgar e Margarida eram netos do rei Edmundo II de Inglaterra, Ironcide, Braço de Ferro. Esta sua segunda esposa teve muita importância, pois com a sua ajuda conseguiu substituir a língua gaélica pela saxónica, como idioma da corte. Mas nunca pode realizar o desejo de expandir o reino pelo norte da Inglaterra, pois Guilherme da Normandia, que se tornou rei da Inglaterra, e que o futuro apelidaria o Conquistador, avançou pela Escócia em 1072. Descobrindo a ambição do escocês, decidiu aniquilá-lo na Batalha de Stirling, situação que teria, futuramente, consequências fatais para a independência da Escócia. Por razões desconhecidas, Malcolm, porém, em 1079, fez outra incursão, atacando traiçoeiramente Nortúmbria, à moda escocesa, como reclamavam os ingleses, devastando com selvageria. No ano seguinte os normandos atacaram de novo a Escócia, decidindo construir um castelo na margem do rio Tyne para terem mais proteção e uma base contra os ataques escoceses. Malcolm então, lembrando-se de seu acordo de paz, prometeu de novo manter as tréguas mais 12 anos. Margarida desenvolveu todos os esforços para criar um ambiente mais civilizado na corte. Inteligente e muito religiosa, conseguiu modernizar o país, introduzindo ideias da Inglaterra e da Europa. Trouxe alguma elegância ao Reino do Norte, copiando algumas modas normandas, como carnes temperadas e vinhos franceses, tapeçarias, roupas bonitas, dança e canto, baladas. Ensinou os padres a viverem pobremente sem ostentação, entregues às suas crenças cristãs, tornou domingo um dia de culto e, por volta de 1070, convidou 3 monges beneditinos ingleses, da abadia de Canterbury, a construírem um mosteiro em Dunfermline. Foi assim que teve início a construção de numerosos mosteiros na Escócia. Os monges trouxeram novas técnicas agrícolas e novidades na arquitetura.
Construiu também uma capela nova, no Castelo de Edimburgo, no estilo normando, que é a mais antiga das igrejas na Escócia atualmente, e onde a rainha passava horas em prece. Foi dela a ideia dos barcos, chamados Quins Ferry, sobre a travessia do Farsaf Forte para Santo Andreus. A sua vida dedicada à caridade impressionou o marido rude e ambicioso, que permitiu que ela gastasse o dinheiro do tesouro com as suas obras e alimentou, ela mesma, 300 pobres no Castelo Real. Mas antes que expirasse o prazo dos 12 anos de trégua feito com os normandos, resolveu fazer nova incursão, em 1091, ao norte da Inglaterra, pois o novo rei, filho de Guilherme da Normandia, Guilherme II, o Ruivo, estava na Normandia. Edgar Ateling voltou da Flandres para tomar parte na invasão. E embora Malcolm III tivesse jurado ajudar o cunhado a recuperar o seu trono, estava mais interessado em colocar nele a sua própria descendência. Os ingleses e normandos, porém, repeliram outra vez os escoceses e pela terceira vez o rei da Escócia assinou um acordo de paz. Malcolm III foi assassinado durante a incursão, em Alnwick, com um dos seus filhos, assim que a luta começou. Outro filho foi feito refém e levado para a corte inglesa. Margarida, doente no castelo de Edimburgo, em vão lhe suplicar adiar o ataque. A notícia apressou sua morte, 4 dias mais tarde. Depois da derrota, a fronteira entre os dois países foi definida pela primeira vez. Família e descendência. Em 1059, Malcolm III casou com Ingeborg de Alan, viúva de Thorfinn, conde de Orca, de quem teve 4 filhos. Duncan II, rei da Escócia, casou com Ethelreda de Northampton. Malcolm da Escócia, morto em 1094. William, de quem descende a linha dos Fitzwilliam. Donald, morto em 1085. Em 1069, Malcolm III casou com Santa Margarida da Escócia, minha 31ª, 32ª e 34ª avó, de quem teve 8 filhos. Eduardo, morto em 16 de novembro de 1093, em Edwardsejo, Jedburgh, de feridas em incursão contra o norte da Inglaterra ao lado do pai, durante a Batalha de Alnwick. Edmundo sepultado na abadia de Montacut, em Somerset, onde era monge. Rei, em 12 de novembro de 1094, juntamente com o tio Donaldo III, depois de depor o seu meio-irmão Duncan II. Ethelred, sepultado na igreja de Kilremont, abade de Dunkel. Edgar I, apelidado Pacífico, rei da Escócia entre 1097 e 1107. Alexandre I, o Bravo, rei em 1107. Matilde da Escócia casou com o rei de Inglaterra Henrique I, meus 30º, 31º e 33º avós, Maria da Escócia, casou, em 1102, com Estácio III de Bolonha. Davi I, rei da Escócia.